Meu nome é Cristina, tenho 46 anos e esse Setembro Amarelo me fez movimentar uma vontade que eu já tinha há muito tempo, que é compartilhar das minhas experiências na grande e bela jornada contra o transtorno de ansiedade generalizado, que a gente chama carinhosamente de TAG. Infelizmente, é uma doença que atinge a muitos, pouco explorada. Eu falo aqui como paciente, mas eu estou numa jornada já de autoconhecimento há um tempo. É uma doença que me paralisou e eu acredito que se alguém está disposto a mostrar a cara, a compartilhar as vivências, pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida de um familiar que não compreende, na vida de uma pessoa que não aguenta mais as dores, porque chega um momento em nossas vidas em que desejamos desesperadamente que a nossa situação mude. Talvez seja naquele instante em que as dores emocionais já estão pesadas demais e não encontramos caminhos, tampouco compreensão. Outras situações, outros casos, as consequências físicas também já estejam tomando uma dimensão tão grande que no lugar de procurar ajuda, de pedir um apoio, estão a culpa, a desorientação, comandando a maior parte do nosso dia. E eu já passei por isso. As pessoas já se afastaram, familiares não têm paciência, ninguém sabe explicar o que está acontecendo, porque às vezes nem a gente mesmo sabe identificar porque está cansado, porque a gente já não acredita mais que alguém possa acreditar, ou que alguém, principalmente que a gente ama muito, né? A gente espera das pessoas que estão ao nosso redor uma compreensão. Então a gente às vezes não tem nem coragem de pedir ajuda, porque também tem os casos que a gente não quer demonstrar fraqueza ou que a gente não pode. É possível mudar tudo isso, é viável, mas é necessário reconhecer que precisa ser mudado. Primeiro, o que precisa ser mudado. E isso só é possível quando a gente for capaz de fazer uma autoanálise. E isso foi muito importante para mim. Eu tive ajuda profissional, não tive ajuda, uma rede familiar, pessoas que estivessem dispostas da minha família. Eu não tenho mais meus pais, eu não tenho muitos familiares. Em nível de relacionamento, estávamos distantes. E eu comecei a desencadear todos os meus transtornos a partir do burnout e depois o assédio moral no trabalho, que foi muito ruim para mim, porque todos os meus valores e crenças foram derrubados ali. O único apoio que eu tinha, um apoio emocional, o que me fazia me sentir vitoriosa, exitosa, era o meu trabalho. Quando essa única estaca que eu tinha caiu, desmoronou todo o resto. Eu tive que iniciar uma trajetória de autoanálise, de autoconhecimento. E aí você descobre que você precisa mudar. Então, a mudança começa a acontecer, isso só é possível quando você for capaz de fazer uma autoanálise. Refletir sobre as suas emoções, as suas reações, os significados que você dá a tudo que está acontecendo e o mais importante, o desejo de mudar. Porque eu falo no desejo de mudar uma situação da vida envolve paciência, envolve determinação, envolve autoconhecimento, aceitação das próprias falhas, e isso não é fácil. No processo de mudança, nós temos que abandonar hábitos e alguns desses hábitos muito sutis, que fazem muita diferença, como não buscar culpados, não julgar o comportamento dos outros, porque eles não são seus. E o auto-perdão. Nós precisamos conseguir exercer o auto-perdão. Reconhecer que somos falíveis, que podemos errar. Zerar essas crenças negativas que nos norteiam toda hora quando a gente está em crise, que enche nossa cabeça, que a gente não consegue dormir, que dá ansiedade, que dá falta de ar, que dá dores no corpo, que te fazem dar significados aos acontecimentos da vida de forma negativa e de forma limitante. Eu fui muito resistente a essas palavras, né? Essas palavras de crenças limitantes, de
Mas, poxa, isso é verdade, isso é real, isso existe. Para sair da crise, é preciso tomar uma decisão definitiva, porque a luta maior é contra nós mesmos. Aí você me pergunta, mas eu já tenho tantas lutas externas, tantos dissabores, tantas coisas que eu preciso lutar no dia a dia, tanta coisa para fazer. E eu te respondo, não. Isso é como você enxerga agora. É como você consegue ter a percepção do que te rodeia, do seu mundo. Pensar, parar um pouco e perceber que existe um mundo de possibilidades. Até a sua concepção de sofrimento vai ser alterada. Além de condicionamento de significados que carregamos durante uma vida inteira, teremos que lutar contra a zona de conforto da mente. E o que seria então essa zona de conforto da mente? Segundo alguns princípios da neurociência e até mesmo da física quântica, corpo e mente formam um único sistema que interage. Então, quando o seu cérebro se sentir ameaçado, a intenção é de proteção. A primeira intenção que você tem é de proteção. E é engraçado isso, porque a gente não tem essa consciência. Em uma mudança de hábito, é uma reação inicial, aparentemente indesejada, porque é uma mudança. Que situação é essa nova que eu tenho que agregar na minha vida? Além disso, vivemos numa relação de recompensa. Precisamos de pequenas satisfações mentais, sejam elas físicas ou emocionais, para que sintamos que está tudo bem. Está tudo bem. Isso, a grosso modo, para que esse entendimento possa atingir muitas pessoas, determinados níveis de pessoas. Quando você procrastina, quando você tem algum tipo de submissão tóxica, quando você mantém uma situação de dependência emocional, quando você tem alguma compulsão, por exemplo, certamente são atitudes que remetem não só ao conforto para a mente, porque já é um comportamento trazido por traumas, né? É uma autodefesa, ambientes difíceis, relacionamentos desequilibrados, também trazem alguma recompensa, como a fuga de ter que enfrentar outras situações, medo da rejeição, medo do fracasso, medo de não conseguir mudar. E o que vai limitar você é realmente o que você acredita. Enquanto você acreditar, enquanto você focar em uma determinada situação, é essa situação que você vai trazer para você. E eu vivi isso. Calma, calma. Porque para tudo existe uma saída, tudo. O importante é seguir alguns passos iniciais, refletir sobre a sua vida e decidir que quer mudar. E o principal de uma jornada de autocura e autoconhecimento é identificar por onde você quer começar, porque não é fácil. Não é fácil reprogramar a mente, não é fácil nem estar aqui falando, porque você está se expondo, porque você está, querendo ou não, abrindo suas feridas, recordando o que passou. Mas para mim é tão importante dividir as minhas experiências, porque não existe remédio milagroso, não existe. Eu tentei, participei de encontros, participei de palestras, participei de workshop, participei de tantas coisas que me agregaram, fizeram a diferença momentaneamente, mas depois eu voltei para o mesmo lugar, até eu me dar conta que eu precisava do autoconhecimento. Não existe outra maneira, não existe outra técnica a não ser o autoconhecimento. E quando você está numa situação de adoecimento grande, que você não consegue sequer decidir, porque você precisa decidir, a sua cura é 60% sua, ação sua. Imaginar que não existe nada pior do que a situação que você está. No meu caso foi assim. Não existia nada que eu pudesse imaginar que pudesse ser pior, ou fracasso, ou tentar e ter que descer vários degraus no outro dia, recair. Nada era pior do que a sensação, do que o estado que eu estava. Nada. Eu procurei milagres e eles não existem.
O milagre está dentro da gente. É necessário reformar a casa. Algumas precisam de uma pintura, outros de uns pequenos reparos, mas algumas precisam ser derrubadas. E esse momento é muito difícil, porque toda obra é tijolo por tijolo, pincelada a pincelada, manutençãozinha, um reparozinho. Precisa de um esforço. Tudo demanda um esforço. Todos nós queremos um belo quadro na parede, mas poucos querem fazer o furo. Todos querem uma boa comida, mas poucos querem pôr a mão na massa. E acredito que antes de iniciarmos uma jornada juntos, porque eu tenho a intenção de gravar outros vídeos para dar o passo a passo de onde eu comecei e chegar até onde estou. E quem sabe evoluirmos juntos. É necessário saber se você está disposto a fazer a massa, a fazer o furo, a sentar os seus tijolos. Essa é a principal, eu acho que a principal dica de uma pessoa que consegue hoje controlar as crises de ansiedade, principalmente as físicas, que foi o meu pior sofrimento. E saber que o mais legal de tudo isso, que eu gostaria muito que vocês conseguissem atingir, é perceber que muitas vezes a beleza da vitória não está chegar ao pódio, e sim na trajetória até ele. É onde você encontra pessoas verdadeiras, é onde você consegue reconhecer os seus anjos, é onde você consegue reconhecer os seus principais professores, que foram aquelas pessoas que te prejudicaram, foram aquelas pessoas que te desmotivaram, foram aquelas pessoas que te decepcionaram. Quando você começa a olhar por este ângulo, a sua vida se torna outra. Eu gostaria muito de poder fazer essa diferença. Se você estiver a fim de caminhar comigo, eu ainda não sei nem como começar, mas eu sei que daqui pode nascer outros frutos. Comecem a me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou fazer um canal de YouTube. Eu não sei como fazer. Eu preciso começar, porque eu quero muito, desejo muito ajudar a quem hoje não tem um abraço, hoje quem não tem uma compreensão, e um familiar que pode estar perdido dentro de um mundo que é lidar com as pessoas adoecidas emocionalmente, né? O adoecimento das emoções é muito difícil, porque envolve muitas coisas. E eu gostaria de estar com vocês. E vamos lembrar que nesse Setembro Amarelo, nós trazemos as dores. As dores existem, mas ninguém pode tocar, ninguém pode ver. E é difícil compreender. Eu te compreendo, mas também compreendo aqueles que não conseguem enxergá-lo. Vamos juntos. Você pode mudar, é possível mudar. Confie um pouquinho mais em você, porque é possível.